Inteligência Artificial e Rede de Computadores. Essa é uma palestra para o segundo ciclo de palestras de especialização do IFMT 2019. Introdução. A inteligência artificial, IA, somada a outros componentes de informática, gera a cada dia benefícios inúmeros, e isso torna ou transforma radicalmente a vida das pessoas para melhor. Um componente da informática que contribuirá para que a IA possa sair dos laboratórios é a rede de computadores e, mais precisamente, a internet, que é a rede das redes. O profissional da área de redes é o administrador de redes, o qual trataremos mais adiante. Inteligência artificial. Inteligência artificial ou Artificial Intelligence, sigla em português IA, sigla em inglês AI. É a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. É também um campo de estudo acadêmico. Kaplan e Helen definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de adaptação flexível. John McCarthy foi quem desenvolveu o termo em 1956 e a define como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Também pode ser definida como o ramo da ciência da computação que estuda como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor. Discussão sobre a IA fraca e IA forte. Entre os teóricos existem duas inteligências artificiais possíveis, uma inteligência artificial forte e a outra fraca. Basicamente, a hipótese da inteligência artificial forte considera ser possível criar uma máquina consciente, ou seja, afirma que os sistemas artificiais devem replicar a mentalidade humana. Inteligência artificial forte. A inteligência artificial forte aborda a criação da forma de inteligência baseada em computador que consiga raciocinar e resolver problemas. Uma forma de IA forte é a classificação como autoconsciente. Inteligência Artificial e Rede de Computadores. Essa é uma palestra para o segundo ciclo de palestras de especialização do IFMT 2019. Introdução. A inteligência artificial, IA, somada a outros componentes de informática, gera a cada dia benefícios inúmeros, e isso torna ou transforma radicalmente a vida das pessoas para melhor. Um componente da informática que contribuirá para que a IA possa sair dos laboratórios é a rede de computadores e, mais precisamente, a internet, que é a rede das redes. O profissional da área de redes é o administrador de redes, o qual trataremos mais adiante. Inteligência artificial. Inteligência artificial ou Artificial Intelligence, sigla em português IA, sigla em inglês AI. É a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. É também um campo de estudo acadêmico. Kaplan e Helen definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de adaptação flexível. John McCarthy foi quem desenvolveu o termo em 1956 e a define como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Também pode ser definida como o ramo da ciência da computação que estuda como fazer os computadores realizarem coisas que, atualmente, os humanos fazem melhor. Discussão sobre a IA fraca e IA forte.
Entre os teóricos existem duas inteligências artificiais possíveis, uma inteligência artificial forte e a outra fraca. Basicamente, a hipótese da inteligência artificial forte considera ser possível criar uma máquina consciente, ou seja, afirma que os sistemas artificiais devem replicar a mentalidade humana. E inteligência artificial forte. A inteligência artificial forte aborda a criação da forma de inteligência baseada em computador que consiga raciocinar e resolver problemas. Uma forma de IA forte é a classificação como autoconsciente. A IA forte recebe controvérsias de tema, pois envolve temas como consciência e problemas éticos ligados ao que fazer com uma entidade que seja cognitivamente indiferenciável de seres humanos. Inteligência artificial fraca. Lida com problemas não determinísticos. Uma contribuição prática de Alan Turing foi o que se chamou depois de teste de Turing, em 1950. Em lugar de responder à pergunta, pode-se ter computadores inteligentes. Ele formulou seu teste, que se tornou praticamente o ponto de partida da pesquisa em inteligência artificial. O teste consiste em fazer perguntas a uma pessoa e um computador escondidos. Um computador e seus programas passam no teste de Turing, se, pelas respostas, for possível a alguém distinguir qual interlocutor é a máquina e qual é a pessoa. Aplicações da inteligência artificial: planejamento automatizado e escalonamento, controle autônomo, diagnósticos, planejamento logístico, robótica, lógica incerta, sistemas especialistas, sistemas tutoriais inteligentes, redes neurais, sistemas de reconhecimento óptico de caracteres, OCR, sistemas com visão computacional, vida artificial e etc. Rede de computadores. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de máquinas eletrônicas com processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um subsistema de comunicação. Devem existir pelo menos 2 ou mais computadores ou outros dispositivos interligados entre si, de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos. Estes podem ser do tipo dados, impressoras, mensagens, e-mails e etc., entre outros. Uma rede de computadores ou uma rede de dados é uma rede de telecomunicação digital que permite que compartilhemos recursos. Em uma rede de computadores, os dispositivos de computação em rede trocam dados entre si usando um link de dados. As conexões podem ser estabelecidas usando mídia de cabo ou mídia sem fio. Os dispositivos que originam uma rede de computadores que roteiam e terminam os dados são denominados de nós de rede, ponto de conexão. Os nós podem incluir hosts, como computadores pessoais, telefones e servidores, e também hardware de rede. 2 desses dispositivos podem ser ditos em rede quando um dispositivo é capaz de trocar informações com outro dispositivo, querem eles tenham ou não uma conexão direta uns com os outros. Topologia. Topologia de rede é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e aos outros dispositivos da rede. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrito física ou logicamente. Existem 2 categorias básicas de rede: topologia física e topologia lógica. Topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede. A topologia física representa como as redes estão conectadas, layout físico, e o meio de conexão dos dispositivos de redes, nós ou nodos. A forma com que os cabos são conectados. Topologia lógica refere-se à maneira como os dados são transmitidos através da rede a permitir de um dispositivo para outro sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. São frequentemente associados a Media Access Control, métodos e protocolos. São capazes de serem reconfigurados dinamicamente por tipos especiais de equipamentos como roteadores e switches. Tipos de topologia. Topologia estrela, porque ela tem um formato semelhante ao da estrela, o de uma estrela. Topologia de barramento,
ele também tem a mesma configuração e a aparência semelhante de um barramento, né, que vai um encaixe para colocar memórias e outros tipos de hardware. Topologia de anel, porque a disposição das máquinas, né, e seus periféricos, sejam impressoras, entre outros, tem o formato de um anel. Elementos comuns de rede: switches, hubs, bridges ou pontes, modems, roteadores, placas de rede, firewall, equipamento, chaveador KVM, conversores de mídia, servidores, access points, pontos de acesso, entre outros. Escala geográfica. Uma rede pode ser caracterizada por sua capacidade física ou pelo seu propósito organizacional. Rede metropolitana, MAN, é uma rede de computadores de grande porte que normalmente abrange uma cidade ou um campus grande. Rede de espinha dorsal, backbone, é parte de uma infraestrutura de rede informática que fornece um caminho para a troca de informações entre diferentes LANs ou sub-redes. Uma espinha dorsal pode unir redes diversas dentro de um mesmo edifício, em diferentes edifícios ou em uma ampla área. Rede de campos, CAN, é constituída por uma interconexão de LANs dentro de uma área geográfica limitada. O equipamento de rede, switches, roteadores e mídia de transmissão, fibra ótica, planta de cobre, cabeamento Cat5 e etc. são quase inteiramente de propriedade do inquilino, proprietário do campus, uma empresa, universidade, governo e etc. Rede de armazenamento, SAN, é a rede dedicada que fornece acesso a um armazenamento consolidado de dados de nível de bloco. As SANs são usadas principalmente para criar dispositivos de armazenamento, como matrizes de disco, bibliotecas de fitas e junkbox ópticos. Rede residencial, é uma LAN residencial usada para comunicação entre dispositivos digitais, tipicamente implantados em casa. Rede de área pessoal, PAN, é uma rede de computadores usada para comunicação entre computadores e diferentes dispositivos tecnológicos de informação perto de uma pessoa. Rede de nanoescala estende a comunicação a sensores e atuadores muito pequenos. Administradores de rede. O administrador de rede de computadores é o responsável por projetar e manter uma rede de computadores em funcionamento de acordo com o desejado pelo próprio, mas comumente em redes locais, ou por quem designou para a função, empresas ou órgãos públicos, por exemplo. Tem como atribuição principal o gerenciamento da rede local, bem como dos recursos computacionais relacionados direta ou indiretamente. O profissional deve possuir curso técnico ou superior em redes, ciência da computação ou equivalente ou ser uma pessoa com grande experiência na área de informática. É importante que seja familiarizado com equipamentos e software com os quais trabalha, tendo como forma de comprovação as tão valorizadas certificações emitidas por grandes empresas através de provas. Atribuições: instalação e manutenção de rede local. Acompanha o processo do setor de assistência técnica. Instala e configura máquinas gateway de rede local. Orienta ou auxilia os administradores de sub-redes na instalação e ampliação da sub-rede. Executa serviços nas máquinas principais da rede local, tais como gerenciamento de discos, fitas, backups, parametrização de sistemas, atualização de versões, sistemas operacionais, aplicativos, aplicação de correções e patches. Divulga informações de forma simples e clara sobre assuntos que afetem os usuários locais, tais como mudança de serviços da rede, novas versões de software, etc. Manter-se atualizado tecnicamente através de estudos, participação em cursos de treinamento, lista de discussão e etc. Garantir a integridade e a confidencialidade e disponibilidade das informações sobre o seu gerenciamento e verificar ocorrências de infrações ou segurança. Colocar em prática a política de segurança de redes, além de desenvolvê-la. Relação entre inteligência artificial e rede de computadores. A grande rede formada por redes menores
é hoje o componente mais importante na área da comunicação. A popular e grande rede global de computadores, a internet, ainda não parou de crescer e com certeza não parará, porque o número de usuários, tanto para fins empresariais como pessoais, aumenta a cada dia. Pois hoje o custo para aquisição ou acesso de uma rede é menor e tende a ficar cada vez mais barato. E ainda as maiores dificuldades seriam condições técnicas. Como as redes menores, uma central de processamento ligada aos sensores transmitem informações acerca do estado dos objetos, enquanto o outro dispositivo, o atuador, é responsável por executar ações específicas. Com isso, é possível monitorar essas coisas e prevenir certas situações incidentais, ou seja, favorecer a gestão com mais controle. A tecnologia vai protagonizar uma nova era da internet, que conectará elementos do mundo real, computadores e pessoas, interligando as pessoas, as suas coisas em casa, na escola, no trabalho, no lazer e etc. Já se possui redes em praticamente todos os ramos e segmentos. É notório que estas redes tendam a se interligar com a finalidade de viabilizar seus negócios e saber mais da vida das pessoas nelas conectadas. Relação entre rede de computadores e a inteligência artificial tende a se estreitar cada vez mais, pois a rede de computadores será o canal de fuga da inteligência artificial da caixa do cientista, chamada laboratório, dando vida aos anseios destes, pois todas as tecnologias expostas hoje à população mundial um dia esteve em laboratório, mesmo que com finalidade diversa daquela que está hoje no mercado. Prova disso é a internet, que foi criada para fins militares e hoje atende os militares e as populações de maneira geral. As tecnologias cresciam linearmente, ou seja, ano a ano. Atualmente, estamos no ano de 2019. As tecnologias estão crescendo exponencialmente, ou seja, elas dobram em capacidade a cada 1 ano e meio. Considerações finais. As estatísticas apontam que hoje há no mundo em torno de 900 milhões de usuários devido à grande utilidade no gerenciamento empresarial, nas políticas, nas residências, escolas, projetos de inclusão digital e, enfim, na sociedade em geral. E que o acesso hoje, além do computador, ocorre pelo celular, pads e outros. A rede sempre irá mudar devido às demandas do tempo e do mercado, pois o tempo passa e os recursos devem passar também. É claro que os recursos úteis sempre irão ficar. Se formos analisar blogs, vídeos, chats, pesquisas, sites de relacionamento, entre outros, são a base da internet hoje. A evolução computacional continuará ocorrendo de maneira expressiva, pois auxilia a humanidade no trato do seu dia a dia, gerando facilidades não ocorridas antes, como redução de custos, agilizando processos, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. Necessita-se que as populações se aperfeiçoem diante destes avanços, pois os mesmos trazem benesses, porém a contrapartida é certa, tais como desemprego elevado devido ao fato das máquinas realizarem atividades que podem ser desenvolvidas por homens, busca constante para o aumento da produção de bens de consumo final e etc. Referências bibliográficas, continuação das referências. Deus seja louvado. Um abraço, sucesso a todos.